Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens 40 a mais a terem de volta a saúde de 10 anos atrás, mesmo sem tempo e trabalhando muito. Então, aproveita, já deixa aqui a sua curtida, já deixa aqui o seu comentário, fala aí, manda uma dúvida aí que você tem a respeito de saúde, a respeito de performance, a respeito de vida de homem 40 a mais. Que bicho estranho é esse, deste homem que não fala nada, que não reclama, que só, quando vai reclamar, só xinga o chefe, xinga o vizinho, xinga o cunhado, xinga todo mundo, mas não consegue entender qual é o foco do problema que está acontecendo ali naquele momento. O que está acontecendo realmente com ele ali? Como é que a gente consegue realmente absorver estes pesos do dia a dia que a gente tem que enfrentar inevitavelmente? E nesse contexto, a liderança está envolvida aqui na nossa pirâmide maravilhosa do conhecimento. Essa pirâmide que traz a clareza de você dizer que realmente é capaz de chegar a um alto desempenho antes que seja substituído por alguém mais novo. Olha isso. Então, para que é o episódio de hoje? É para esse cara, para você que quer ser um líder, que quer ser realmente um líder que inspira, um líder que guia, um líder que realmente consegue causar transformações, inclusive em si próprio, inclusive na sua performance, na sua saúde, no jeito que você recebe todos os estímulos do dia a dia que a gente tem contato em termos de estímulos bons e estímulos ruins. E aí, eu peço para você, cardiotop, para você que quer realmente se tornar um cardiotop, já encaminha, já dá ali um aviãozinho, já encaminha, você precisa entender melhor como se tornar um homem melhor, como se tornar este homem de 40 anos, que ele está destinado a ser, que ele pensou ser um dia, mas que não chega nunca. Já manda para esse cara, manda para ele entender que é possível a gente conseguir chegar lá sim. Esse encontro aqui não é para quem acha que tem um atalho para isso. Para quem acha que liderança é simplesmente você mandar. Vou mandar e os caras têm que obedecer. Meus colaboradores, meus parceiros de trabalho, meus empregados, meus subordinados, quem quer que seja, você tem uma certa aspiração a ter uma orientação a essa pessoa. Você não pode chegar lá e simplesmente impor uma ideia, porque você não vai ter o respeito que você precisa para que essa ideia seja levada adiante. E para isso você precisa ter uma base de saúde. Você precisa ter uma base de saúde física e uma saúde mental também. E esse momento é para você entender mais a respeito dessa saúde, dessa base. Não é para você entender nenhuma técnica de PNL, nenhuma técnica de neurolinguística avançada, hinduísta, tibetana. Não é para você entender aquela pílula mágica que vai trazer você ter mais inteligência, mais agilidade de pensamento. Não. Não é para isso. Nossos encontros aqui são para você ter uma clareza muito maior que isso. Não é para você simplesmente ter um remédio que mantém você acordado, um remédio que mantém você dormindo, um remédio que mantém você com mais força, um remédio que mantém você mais tempo treinando. Não vale a pena. Não vale a pena. E aí sim, quando a gente pensa que existe um método mais sustentável para você conseguir chegar até esse padrão de liderança, esse padrão de confiança, a gente precisa aprender que existe uma oportunidade para que você seja um chefe, para que você não seja simplesmente um chefe, para que você seja um líder inspirador, um líder que embarca na caravela. Vamos para a terra, além mar. Vamos para um novo continente. Vamos em busca de riquezas. Sem ter que abrir mão da nossa base de saúde. Por quê? Porque a intenção aqui é entregar informação de qualidade em um só lugar. Que você consiga entender mais a respeito da parte física, da parte mental, da parte emocional, da parte espiritual, da parte de todas as camadas que compõem esse homem 40 mais, que ele nem assume que são composições dele. Ele acha que, não, simplesmente eu sou feito de aço, sou feito de ferro. E a gente precisa saber que homem 40 mais é muito mais do que ter uma ereção, é muito mais do que ter uma ejaculação controlada, é muito mais do que ter uma mente focada em simplesmente ganhar dinheiro, é muito mais do que trabalhar a barriga e atrás do six-pack. É muito mais do que isso. Você não pode ficar focado, a cabeça do homem é focada, você não pode ficar focado só nisso. A gente tem demandas profissionais, demandas pessoais, demandas familiares, demandas emocionais, demandas físicas. Você precisa começar a entender, a enxergar essas demandas e começar a agir sobre cada uma delas. O homem 4.0, o homem realmente líder, é o homem completo. É esse homem que tem um corpo, que tem uma mente que trabalha em uniformidade. Essa uniformidade não deixa esse homem ser substituído pelo mais jovem.
que está chegando aí com muita força, com muita garra, muito bem, perfeito, mas não vai ter o domínio dessas emoções todas. Não vai ter essa configuração de estabilidade, ainda que ele tenha mais força, ainda que ele tenha mais horas para ficar sem dormir e pagar o preço disso lá na frente. Você já está nessa frente. Você já precisa se conscientizar de que existe uma pirâmide do conhecimento que precisa ser respeitada. Existe uma base de conhecimento que você precisa cultivar para que você consiga chegar mais longe. Para que você consiga trabalhar a sua roda da vida. E aí, através dessa nossa roda da vida, a gente tem vários pontos. Ó. A gente tem família, a gente tem saúde, a gente tem dinheiro, a gente tem propósito. Cada um desses pontos puxa para um lado. E aí, se você puxa demais, você estoura a roda. E você deixa os outros lados desprotegidos. Você deixa o lado social fora da sua prioridade. Porque você vai focar só na família, mas a família também é envolvida no modo social. Você deixa a sua saúde em função do dinheiro. Você deixa o seu propósito em função do dinheiro. Você perde a conexão entre todos esses pontos. Se a gente não se liga neles, a gente não consegue perceber a importância de ter uma harmonia entre eles. E essa harmonia vem de uma base de saúde. Não adianta ter anos de empresa, não adianta ter anos aí na firma e se achar que está super estabilizado. Ah, não, eu já estou aqui no banco, eu já trabalho anos aqui, não vou me tirar daqui, ninguém mais jovem vai chegar. Vai chegar sim. Tá chegando IA, tá chegando mais jovem, tá chegando um monte de coisa nova. Se você não mostrar um valor que seja realmente agregador para esse contexto profissional, emocional, pessoal, familiar, você vai ser substituído. Você vai ser substituído pelos amigos da galera, pelos amigos dos filhos, você vai ser substituído, você vai ser engolido por tudo isso que chega para fazer oposição a essa visão estreita da coisa. Ah, não. Então, não tem problema. Eu não sinto cansaço, eu não sinto fraqueza, eu não sinto nenhum sinal de falência dos anos, está tudo bem. Eu continuo na correria, eu continuo dormindo 4 horas por noite, eu continuo sem fazer exercício, porque eu preciso focar no meu produto, na minha produtividade profissional, eu não posso esquecer disso. A conta vai chegar. Conta vai chegar para você a partir do momento que você começar a tomar piores decisões, que você começar a tomar piores escolhas no seu dia a dia, que você não conseguir nem encontrar o seu carro no estacionamento do shopping, que você começar a ter lapsos de memórias, que você começar a ter dificuldade para conversar, começar a ter dificuldade para estruturar um pensamento, um raciocínio lógico, seja no seu trabalho, seja no âmbito familiar, seja em qualquer lugar. Aí você vai ver que está pagando preço com a cognição. Você está acelerando o que a gente chama de neurodegeneração. E essa neurodegeneração ela tem um preço muito grande. Ela tem um preço de uma piora do funcionamento cerebral, de uma neurocognição afetada de modo precoce. O que é isso, meu Deus, Alex? Isso é cada vez mais perto que você se aproxima do Alzheimer precoce. Do Alzheimer com 55 anos, com 60 anos, em que um neurônio não consegue se ligar ao outro. De um hemisfério diferente, de um lobo diferente. O lobo occipital enxerga, manda informação para o lobo temporal, que se orienta, manda informação para o lobo frontal, que vai estruturar um pensamento, uma reação, a partir de imagens, de insights visuais que este lobo occipital esteja recebendo. Mas daí você já tem um problema de retina, você já tem um problema no lobo occipital, você já tem um problema de cognição, você tem problemas no cérebro que não te deixam fazer este cérebro performar como ele deveria. E aí a gente começa a ter dificuldades de evoluir. Não só de se manter onde está, mas de evoluir. Porque ninguém que fica fixo onde está seguro. Você não pode cair nessa ideia errada de que você tem estabilidade, que você é um concursado, que você trabalha em uma grande empresa, que está tudo bem, que você nunca vai sair do seu posto. Não! Você precisa agregar valor para aquele contexto. Ah, eu sou o pai desses meninos aqui, eles têm que me respeitar. Toda vez que eu chego em casa cansado, dane-se. Eles têm que me respeitar, eles têm que gostar de mim. Cara, eles não vão gostar de você. Se você não fizer uma diferença na vida deles. Se você não fizer uma diferença na vida das suas filhas, da sua esposa, da sua família, que você realmente diz que ama. E aí você me fala, então, não, mas eu tô garotão, tô jovem. Cara, eu já fiz isso. Já dei 60 horas de plantão em uma UTI. Saiu do plantão de 60 horas, já fui pra cirurgia. Puta, dava tranquilo. Fazia cirurgia o dia todo, ia pro consultório à tarde. Cara, de boa. Chegava à tarde, voltava para casa no final da tarde, pegava mais uma hora de trânsito, chegava em casa como? Morto. Só a capa. E aí, se você sabe do que significa uma expressão só a capa do Batman, você já tem idade bastante para saber que não é mais para você estar nesse ritmo. Não é mais para você se submeter a essas rotinas loucas
de pensar que, é só mais um ano, é só mais um plantão, é só mais uma reunião, não, é só mais uma viagem, é só daqui a pouco a conta chega. Você tem que parar de mentir para si mesmo. Você tem que parar de dizer que tá tudo bem. Você tem que parar de dizer, olha, gente, muita gente consegue mentir para muita gente durante um pequeno espaço de tempo. Agora, muita gente não consegue mentir para muita gente durante muito tempo. E é isso que você está fazendo com muita gente, com a sua esposa, com seus filhos, com seus parceiros de trabalho, com você mesmo, dizendo que tá tudo bem. Dizendo que não tem problema nenhum comer errado, não tem problema nenhum beber pra caramba. Eu bebo pra acordar, bebo pra dormir, bebo pra relaxar, bebo pra ficar mais alerta, bebo pra ficar mais extrovertido. Tá errado. Tá errado. Você me fala, não, mas não tem nada a ver. Eu falo, não, tá tudo certo, eu dou conta, eu vou chegando lá, eu vou correndo, eu dou mais uma pedalada e a bicicleta sobe a ladeira. Não vai subir para sempre. Desse modo errado. Você vai ter alguém mais jovem que vai conseguir pedalar mais loucamente do que você e vai passar simplesmente se é uma questão de velocidade. Não é só velocidade, é direção. A direção que você consegue estabelecer pela diferença que você faz na vida das pessoas. E aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar uma estratégia de modo sustentável, que realmente dê performance para você, que dê um rendimento para você, seja um rendimento físico, seja um rendimento cognitivo, seja um rendimento que traga você como o leão mais experiente do bando ali, não tem problema. Tem leão mais jovem? Tem leão mais jovem, beleza, deixa ele correr. Deixa ele correr, cara. Você não vai perder ali a coordenação da estratégia para chegar na presa. Organiza aquele sistema ali de caça. Organiza para que essa caça seja mais efetiva. Traz esse conhecimento, esse diferencial no seu contexto profissional, emocional, familiar. Traz isso, porque aí sim você vai realmente dar uma contribuição de valor. E aí você me fala, não, pera lá. Os caras vêm pilhados aí no mercado financeiro, os caras vêm tomando vivância, os caras estão muito loucos. Eles estão ali trabalhando 12, 14, 16, 18 horas por dia. Os caras estão muito loucos. Eu preciso acompanhar essa corrida dos ratos. Você precisa acompanhar isso, está muito louco. Você não foi mais destinado para ficar nisso a vida inteira. Você está doido? Você não precisa entrar nessa pilha. Existe um jeito de você trabalhar ao mesmo lugar, em vários lugares? Existe, mas ele não é um jeito sustentável. Não é um jeito que vai levar você a ter um resultado que você realmente espera. Um resultado que seja realmente uma pirâmide progressiva de crescimento, de estabilidade. Pensa no multiverso da Marvel, você está muito louco. Um pouco que você muda a linha do tempo, nessa direção, vai gerar uma direção totalmente diferente lá na frente. Você sai daqui e vai evoluir para cá. Isso aqui não acontece em mesmo tempo. Não adianta você fazer essa coisa do, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo, eu vou performar, eu vou entregar, não tem jeito. Não funciona. Como é que você faz isso? Pirâmide do conhecimento. O que a nossa pirâmide do conhecimento faz? Movimento, alimentação e sono para dar a resposta para a esfinge. Ela vai dar a resposta dizendo que você precisa ter essa base de alimentação, essa base de exercício físico, para preservar a integridade das suas artérias. Que artérias, doutor? Do coração, do cérebro, da carótida, subclávia, intestinal, artérias dos pés, artérias das pernas, pediosa, poplítea. Onde houver uma artéria neste corpo, ela vai sofrer lesão da inflamação crônica de baixo grau. E aí a gente traz para vocês uma opção de trabalho em uma desinflamação crônica de baixo grau. O que é uma desinflamação? É uma luta contra a inflamação crônica que faz você trabalhar a vida inteira em baixo grau. Não precisa sair correndo para tomar um anti-inflamatório. Não precisa se acabar em um dia na academia e não ir mais nem um dia na semana. Não precisa fazer isso para proteger suas artérias de não juntarem esta condição aqui, de apanharem por uma pressão alta, por um colesterol alto, por um excesso de cortisol circulando, por uma falta de sono, para fazer um depósito de gordura, para fazer um endurecimento dessa camada mais interna e ela acabar sofrendo lesões que vão obstruir o seu fluxo, vão diminuir a sua chegada de sangue para o cérebro, para o coração, para os próprios músculos, diminui a sua tolerância ao exercício físico, diminui a sua tolerância ao cardio, diminui a tolerância ao esforço, diminui a tolerância à cognição, você começa a pensar, começa a desfocar, não, eu preciso resolver tal coisa, não dá para conectar tudo, porque organicamente você está inflamado. O Júnior é que vai sofrer. O Júnior é que vai sofrer. E você põe tudo na conta dele. Pedala aí, acelera aí, você que se vira. Você foi feito para trabalhar a vida toda, você tem que me servir. Não é assim que você lidera o seu coração. Você não lidera o seu coração sendo um vírus para ir espoliando a energia dele até o fim.
simplesmente acaba com todos os recursos até não poder mais. Não existe um modo de consumo sustentável. Não existe um modo de cuidado, assim como a sua saúde, como a musculatura do seu coração. Tá vendo? Isso aqui é músculo. Isso aqui são artérias, esse vermelhinho. O azul é veia. O amarelo é gordura. Este é um padrão normal de gordura que armazena energia para esse músculo que não para de trabalhar nunca. Mas você precisa fazer que ele trabalhe de modo mais eficiente para que não haja uma lesão como essa aqui, ó. Uma obstrução, uma placa de gordura que entupiu uma artéria, não chegou sangue na ponta e essa ponta morreu, infartou. E aí o que aconteceu aqui? Você perdeu performance, você perdeu uma ponta de um coração porque você estava espoliando energia desse coração de modo enlouquecidamente que você precisava entregar a planilha, que você precisava correr para cá, correr para lá, encarar 2 horas de trânsito, depois ter uma reunião, depois ficar para... Cara, não é um modo sustentável de viver assim. Cara, o coração precisa ser protegido todos os dias, o dia inteiro. Tem momentos que ele vai ser sobrecarregado? Tem. A gente precisa de um padrão aqui, que a gente precisa de um padrão de desinflamação crônica de baixo grau. O que é isso? Desinflamação, você age contra a inflamação que você mesmo projeta no seu cérebro, no seu coração, na sua musculatura, nos seus ossos. Quando? Come mal, quando não toma sua hidratação adequada. Quando não consegue manter um padrão de proteção, você está agredindo. Só tem 2 caminhos nessa vida, infelizmente. Ou você está agredindo, ou você está protegendo. De um modo ou de outro, você está agindo ativamente, mesmo quando você não toma uma escolha consciente. Você está agindo sobre o seu coração. E o Júnior que sofre, coitado. O Júnior é que vai sofrer arritmias, é que vai sofrer perda de performance, porque perdeu musculatura em um infarto. Aí lá na frente você fala, não, tô aí lá eu cuido. Quando eu for internado eu faço um cateterismo, eu faço uma cirurgia. Cara, por quê? Por que não pensar nisso antes? Por que a gente não trabalha os 3 pontos na nossa pirâmide do conhecimento? Por que a gente não consegue agir antes desse momento de crise onde o Júnior vai dizer, pelo amor de Deus, para! Eu não aguento mais. E aí você vai ouvi-lo quando ele tiver uma arritmia, quando ele tiver uma dor forte, quando ele tiver uma parada cardíaca e dizer, é hora de resetar, é hora de fazer tudo que você deveria ter começado a fazer lá na juventude. Essa mesma juventude que você está com medo de ser substituído agora. Então você só tem esse foco para se proteger deles, não tem um foco para pensar lá na frente em uma melhora contínua. E essa melhora contínua vem com exercício físico. Essa é a resposta. Esse tripé de sustentação é a nossa resposta. Não adianta você querer inverter. Não adianta você querer inverter o modo de sustentação da pirâmide. Não, eu tomo ali o meu Vivance, eu tomo a minha Testo, eu tomo o meu remédio super poderoso, meu fila da vida, para conseguir manter uma ereção boa, para conseguir dar conta da minha namorada, da minha esposa, de tudo que eu quero dar conta. Não é assim. Não adianta pensar na vida pelo pico. Precisamos ajustar a nossa base. Essa base vem com sono, alimentação e exercício físico. Então isso aí eu sei, isso aí, claro, todo mundo sabe. Como se faz isso? Como se faz isso? Você aprende aqui com a gente e vai aprender muito mais. Mas hoje a gente começa falando o quê? Em termos de exercício. Você pode começar como? Não tem tempo? Cara, faz um HIIT. Eu ouvi falar? Treino de intensidade alta, intervalado. Como que faz isso, meu Deus, doutor Alex? Não vai começar do zero, não vai fazer loucura. Mas se você já tem uma atividade, essa atividade não está dando ali o resultado que você precisava, faz um pouco de HIIT, vai estimular mais, aumentar a frequência do Júnior, vai fazer o Júnior correr um pouco, corre, desacelera, corre, desacelera. Corre o máximo que você consegue durante 15 segundos, desacelera. Isso vai estimular circulação coronariana, vai estimular aumento de capacidade de absorção de oxigênio e distribuição desse oxigênio para a musculatura. Essa musculatura vai conseguir responder muito mais à medida que ela gasta uma reserva de energia que ela tem chamada glicogênio. O glicogênio é a reserva explosiva ali da energia do músculo periférico. Esse músculo periférico vai pegar esse glicogênio, vai pegar o açúcar que está passando ali e vai gastar de modo rápido. Fez o HIIT, cara, faz 15 minutos de HIIT. Pronto. Fez o HIIT, 15 minutos de musculação. A partir desse padrão, você consegue ganhar força e você consegue ganhar absorção de oxigênio, de açúcar. Melhora do padrão de absorção de açúcar no seu sangue. Você vai conseguir gastar uma energia em curto prazo de modo adequado. Você não vai ficar 1 hora fazendo HIIT, tá louco? Meia hora fazendo HIIT, não precisa. Fez o HIIT em 15 minutos. Você vai ter um consumo grande desse açúcar, um consumo grande do glicogênio muscular. E aí você, diminui o ritmo. Por quê? Porque senão você vai fazer hipoglicemia, você vai fazer excesso de esforço. Você acelerou a Ferrari para sair de São Paulo para Salvador. Não dá certo. São Paulo, no máximo, você chega ali no interior, bate ali em Jundiaí, pega ali a Bandeirantes, tá tudo certo. Agora não vai querer ir lá para cima, lá para Miami de Ferrari. Tá louco? Não é assim que funciona. Faz um HIIT, faz musculação. Por que musculação, doutor Alex? Porque a musculação vai te dar força, vai te dar capacidade muscular
que vai manter um gasto energético no médio e longo prazo, no período intertreino. Detesto musculação. Não, dane-se o que você gosta. O que você precisa fazer é o que precisa ser feito. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Você precisa parear capacidade de absorção de oxigênio, distribuição de açúcar, consumo de açúcar, diminuição da resistência à insulina pelo cardio, com a formação de novos tecidos, de novas camadas musculares, de novas fibras musculares, com a absorção de proteína que você já comeu na sua dieta, a partir de um trabalho de musculação. Exercício. Alimentação, 3, olha só, 3 é um número mágico aqui na nossa conversa sempre. A alimentação precisa de 3 macros. Carbo complexo, que é um carbo complexo, doutor? É muito complexo isso. Não é, é fibra, é folha, é grãos. Ah, é só folha, vem com folha. Não é só folha. Grãos, feijão tem ferro, feijão tem vitamina B12, tem vitamina C, tem magnésio, é maravilhoso. Grãos, lentilha, grão de bico, qual grão que você quiser, beleza. Carbo complexo, proteínas, proteína animal, sardinha, proteína animal, salmão, lá vem o salmão, arenque. Cara, escolhe. Proteína magra de alto valor biológico, peixe. Proteína magra de alto valor biológico, uma parte do porco magra. Sim, porco também. Gordura boa. O que a gente faz? Gorduras boas tem também aí na parte do peixe de águas profundas. Olha que doideira. O peixe de água profunda, por que o salmão tem gordura boa? Salmão de tanque não vale. Precisa ser um salmão natural. E aí você vai buscar um salmão natural, realmente, se você quer essa coisa da gordura boa, do ômega 3, realmente valoroso, para desinflamar suas artérias. De onde? Do coração, do pulmão, do cérebro, das pernas, artéria peniana, artéria prostática, todas as artérias. Onde houver uma artéria no coração, ela vai estar inflamada pelo processo de inflamação crônica de baixo grau que você está jogando do seu sangue dia a dia. E aí, como você desinflama isso? Uma das medidas, ômega 3. Ômega 3 de peixes gordurosos de águas profundas. Por quê? Porque na água profunda, olha que doideira, o salmão está submetido a baixas temperaturas, são águas frias, e com muita pressão ali na carne dele. Então, essa pressão concentra a quantidade de gordura boa, e a gordura acaba isolando ele ali da temperatura que está muito abaixo do que o corpo dele precisaria. Ele não tem uma temperatura tão equilibrada como a nossa, que somos homeotérmicos, mas ele precisa de um certo isolamento térmico. Quem faz esse isolamento? A oleosidade. Olha que doideira, da carne. Por isso, é uma carne que acaba sendo prensada. E aí, sob alta pressão, sob alta temperatura, ela forma esse ômega 3 de qualidade. E aí, o peixe do tanque não vai ter isso. Mas vai ter proteína magra. Ah, doutor, então peixe de tanque não come. Que coisa chata. Não é porque não é perfeito que não é muito bom. Proteína de alto valor biológico. Proteína vegetal. Brócolis, cara, fantástico. Ah, não gosto de brócolis. Põe uma pimentinha ali, faz um refogado. Põe uma mostarda Dijon por cima, cara, fica maravilhoso. Não precisa comer o brócolis em si, seco, cru. Inventa, pega oportunidades para conseguir comer coisas boas para o seu organismo. E o sono? Putz, o sono é um mundo inteiro. Por que o sono é importante? Porque ele vai produzir testo e GH na fase profunda, mas na fase superficial, ele também te dá vantagens. Olha só que doideira. Ele consegue desacelerar, mostrar para o cérebro inteiro e para o organismo todo que é hora de desacelerar. Então, como é que você faz isso? Vai diminuindo as luzes, tira a luz azul, tira a luz branca, tira estímulo luminoso da sua retina que joga para o seu occipital, que joga para o cérebro todo e que bloqueia a produção de melatonina. Ah, não, então eu vou tomar melatonina. Não adianta, criatura, você tomar melatonina se o seu cérebro está brigando para não produzir a sua própria melatonina, porque ele está com estímulo fotossensível. Você está dando luz para ele. Ele vai entender que ele não quer produzir, nem vai ficar sob o efeito de uma outra melatonina que você está jogando. Então você está simplesmente pagando pelo remédio que não funciona. Sem falar que a gente só absorve 15% da melatonina que a gente toma. Então você está tomando ali 5 miligramas, cara, está absorvendo muito pouco, quase nada. Basicamente, efeito placebo. E aí o que acontece? Então, como é que a gente faz isso? Seta um horário para dormir, seta um horário para acordar, primeira coisa. Segunda coisa, vai diminuindo as luzes, vai diminuindo até chegar numa total escuridão. Vai fazendo. Ah, põe uma música de relaxamento ali, pega no Spotify. Ah, tem seleções lá do bar, tem seleções esotéricas, tem seleções de tudo que tem, som da natureza. Vê o que cai melhor para você. Diminui, desacelera a rotação desse cérebro na hora que você marcou para dormir. Chá, muito bom, chá de camomila, chá de limão, chá de gengibre, um pouquinho quente, olha só que doideira. Um pouquinho quente vai vasodilatar as artérias do trato digestivo, vai aumentar um pouquinho a sua temperatura, não vai fazer um calorzão para você ficar suando e morrer de calor.
Mas só de ele cair ali com uma temperatura um pouco mais alta, ele vai dar uma vasodilatada no seu corpo. E as artérias vão ter uma tendência a relaxar. Relaxou, aumentou o fluxo de sangue para o cérebro vai entender que vai ter que funcionar do jeito que você está mandando ele funcionar. Quando você toma uma bebida gelada, ela faz uma vasoconstrição, ela aperta suas artérias todas. E essas artérias, com a pressão mais apertadas, aumentam um pouco da pressão. Então, mais choque no tecido, seja ele cerebral, seja ele gástrico, seja ele pulmonar, cardíaco, pior funcionamento dele, sob estresse. Ele não vai desacelerar. Ele está sob ataque. Cérebro sob ataque não desacelera. Ele entende que está em risco. Se você mostra para ele um ambiente totalmente controlado, sem barulho, com a luz em diminuição, sem o estímulo gástrico importante, ele vai desacelerando e você vai conseguir chegar numa fase boa de sono. Uma transição boa de sono, de vigília para o sono. E aí tem uma coisa muito doida. Tem uma onda cerebral no eletroencefalograma, olha que doideira, chama spindles. Depois você vê na internet aqui que troço é esse. É como se fossem umas pontas no eletroencefalo. Quem tem mais spindles consegue ter um padrão de proteção, vamos dizer assim, em relação a estímulos externos. Então não acorda fácil, não tem tanta dificuldade de dormir quando tem o cachorro, o maldito cachorro do vizinho latindo ali, quando tem alguém passando com um maldito salto alto no apartamento de cima, até meia-noite, 1h, tem arrastando cadeira, tá arrastando mesa. Tem gente que não dorme de jeito nenhum. Não adianta botar isso escuro, fechar tudo. Vai ter um barulhinho ali que vai acordar. Que vai estimular muito, principalmente nessa fase 2, no estágio 2 da fase não REM. A fase não REM é a fase superficial, tem 4 estágios. E aí, depois desses 4 estágios, que a gente chega na fase profunda, que é a fase REM, Rapid Eye Movement, movimentos rápidos dos olhos. Nesses 4 estágios da fase não REM, a gente precisa ter uma progressão. E aí ele vai. Então, estágio 1, sono vigília, só para passar ali. Entre 5 a 20 minutos. Precisa ser respeitado esse tempo. Você não dormiu em 20 minutos? Levanta, sai da cama, muda de ambiente ali, vai, melhora, vai tomar um banho quente, melhora a sonoridade do ambiente, vê se a temperatura está em torno de 20 graus, você vai dar uma diminuída ali no estímulo para o seu cérebro, ele vai começar a desacelerar. Vai tomar um chazinho. Isso tudo, gente, quando o cérebro desacelera e ele consegue entrar no estágio 1, 2, 3, 4 da fase superficial, e aí sim ele passa para a fase profunda, ele tem um sono reparador. Quando a gente tem um sono reparador, a gente tem menos fome e a gente tem menos oscilação de emoções. Olha que doideira. O que é oscilação de emoções, doutor? Eu sou macho. Eu não tenho nem emoção. Não tenho nem oscilação. Eu sou um cara frio. Beleza. Você é um cara frio, vai tomar uma fechada no trânsito. Vontade de xingar o cara, né? Puta, maldito. O cara não me viu aqui. O maldito do motoboy passou aqui e levou o meu retrovisor. Estímulos negativos. Picos de resposta geram taquicardia, aumento de pressão, aumento de lesão arterial. E aí, quando você tem um aumento de lesão arterial em uma artéria que já estava lesada, você tem uma predisposição maior a instabilizar uma placa, mesmo que seja uma placa pequena. Olha isso, que nem essa aqui, 50%. Quebrou essa placa, está exposta essa matriz de gordura para o sangue, vai vir um coágulo aqui, você pode simplesmente infartar por causa do maldito motoboy. Porque você não teve uma estabilização de emoções, um gerenciamento de emoções, porque você já vinha de uma noite ou de várias noites mal dormidas, que não deixavam você ter um padrão de sono reparador, que estimulavam de modo negativo a sua liberação de cortisol durante a manhã, onde o cortisol é fundamental para dar um boom na sua pressão, em uma medida certa, para que esse boom seja distribuído de modo igualitário durante o dia todo. Se for só um boom e aquele boom só vai aumentando durante o dia, lógico que a sua artéria vai apanhar. E aí o Júnior, meu amigo, coitado, dá conta de até onde ele dá. Mas chega um momento que ele vai ter, putz, cara, não dou mais conta. Vai se ferrar, meu. Só me bate, só me estressa, só faz acelerar. Não faz nenhuma medida protetora. A hora ele vai dizer, cara, não aguento mais. Vou dar uma pausa nesse próximo aqui. E aí, se você não teve nenhum padrão de sono que fizesse uma reparação nisso enquanto você não chegou nesse momento crítico, você vai pagar um preço muito alto lá na frente. Que é uma outra técnica de indução de sono, legal? Alongamento. Alongamento, deita na cama, de joelho, estica o braço assim, de joelho. Encosta a cabeça na frente e respira devagar. Até que seu corpo entenda que tá tudo bem, que ele já diminuiu, olha que doideira, ele já diminuiu a necessidade de irrigação da musculatura das pernas, que são os maiores grupos musculares do corpo, que pedem muito sangue. Então, mesmo você deitado, você acaba tendo que fazer um esforço. O Júnior, coitado, manda muito esforço de bombeamento para conseguir chegar lá na ponta do pé. Principalmente se você está de pé.
porque você está correndo, se você está fazendo um exercício físico. Mas aquilo é programado para ter um tempo de duração, para ter uma intensidade de duração, para ter um tempo de que aquele estresse vai ser vencido e vai te dar uma sensação boa de vitória. Mas se não acaba esse estresse, você só na correria, você fica 12 horas no escritório, 12 horas de pé, chega em casa, ainda está estressado, não faz um relaxamento, não faz um alongamento, não diminui a circulação nas suas pernas. Vai faltar sangue no cérebro. Tem uma alimentação pesada, não pode ter uma alimentação pesada, rica em carboidratos simples, ainda que sejam simples, muito doce, 2 horas antes de dormir, não pode. Você vai dar um pico de insulina, depois um vale de insulina, o seu cérebro teve um monte de energia, ele vai ficar desperecitado, daqui a pouco ele tem um vale de energia, ele vai ficar deprimido, ele vai ficar sob risco, ele vai dizer, cara, o que está acontecendo? Uma hora tem muito, outra hora tem pouco, eu não consigo relaxar, não estou seguro aqui, ele não consegue dormir, porque ele está sob risco. Isso não é um comportamento protetor para o tecido encefálico. É um comportamento que desgasta conexões neuronais, que piora a absorção e acesso de memórias, de curto prazo e de longo prazo. Tudo isso você precisa equilibrar para ser um líder melhor. Um líder do seu coração. Um líder da sua saúde. E um líder na sua vida. Enquanto ela existe. Enquanto você tem chance de fazer esses ajustes todos.